O que o filme Germinal tem a ensinar sobre o direito do trabalho? O filme é de 1993, portanto eu não vou ter nenhum remorso em dar spoiler. Ele é ambientado na França durante a Revolução Industrial, portanto ali em meados do século XVIII, início do século XIX. O filme é inspirado no livro de mesmo nome, esse aqui, que foi publicado em 1885 e narra a épica revolta de trabalhadores mineiros do norte da França na cidade de Montsou. O autor, o Émile Zola, ele visitou as minas e coletou relatos tanto dos mineiros quanto dos empresários, e o filme retrata bem isso. E o filme também retrata o sofrimento desses trabalhadores que penam com a fome, com as condições de trabalho e problemas de saúde. Logo no início do filme é bem claro esse problema de saúde que eles passam. Famílias inteiras são submetidas a condições degradantes de trabalho e mesmo com todos os membros da família trabalhando, eles mal conseguem alimentos básicos para o seu sustento. O filme mostra bem uma estratificação social e os lucros baseados na exploração de mão de obra barata. Fica bastante nítido que a condição daqueles trabalhadores não tem nenhuma relação com o esforço, porque se tem uma coisa que eles faziam, era se esforçar. O filme inicia com um recém-chegado Etienne Lantier, não sei se é bem essa pronúncia, é um nome francês, que fica desempregado na cidade grande e vai para o interior em busca de trabalho. Durante a Revolução Industrial, isso era bastante comum, porque com o surgimento das máquinas, o trabalho manual passou a ser substituído pelo maquinário. E aí, com isso, o desemprego passou a aumentar vertiginosamente, né? Como havia poucos postos de trabalho, a remuneração era muito baixa. Logo no início do filme, já dá para perceber como essa atividade da mineração, né, o trabalho dos mineiros lá nas minas, afeta a saúde desses trabalhadores. Porque como o trabalho era prestado sem qualquer assistência dos donos, e na verdade eles sequer sabiam exatamente para quem eles trabalhavam. É uma situação bastante bizarra, assim. Se vocês tiverem a oportunidade de ver no filme, vocês vão constatar isso. Eles nem sabiam para quem eles trabalhavam. Dito isso, é importante lembrar que o mundo passou por 3 revoluções industriais. O filme é ambientado durante a primeira revolução industrial, que teve como combustível o carvão. Com o surgimento das máquinas a vapor e a alimentação dessas máquinas a carvão, aí houve a necessidade de tantas minas funcionarem com tanta intensidade. Com a chegada do Etienne a essa mina, ele começa a chamar a atenção dos outros colegas, né, dos outros trabalhadores, para essas condições. E aí ele passa a organizar os trabalhadores, os mineiros, né, para que demonstrem as suas insatisfações com essa exploração. É bem interessante. Nesse período, embora a modernização tivesse chegado, a abundância de mão de obra causou muito desemprego. Quem conseguia trabalho nas fábricas era sujeito a longas jornadas de trabalho e conseguia salários baixíssimos. Inclusive, era aceito o trabalho de crianças e de mulheres com remuneração menor do que a dos homens. E ao longo da história do direito do trabalho, houve vários movimentos de reivindicação de direitos. Por exemplo, o ludismo, que consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas, né? Também tivemos o cartismo, que tinha um viés de instituir direitos trabalhistas de forma mais consistente e conseguiram criar várias normas, várias leis, barrar vários abusos. Inclusive, foram eles que conseguiram criar a lei para barrar o trabalho infantil. O filme mostra um movimento paredista intenso. O movimento paredista é o ato de paralisar as atividades para reivindicar direitos. E é o que nós chamamos de greve, né? A greve, que também teve origem na França, é originária lá de um local à beira do rio Sena, o Place de Grève, que é a Praça do Cascalho, tá? Traduzindo bem grosseiramente. E lá era onde os trabalhadores se reuniam no passado, primeiro para buscar trabalho e depois para reivindicar direitos. E aí surgiu o movimento de greve que era realizado lá no lugar do Cascalho, né, na Praça do Cascalho, no Place de Grève, movimento grevista. Com o filme é possível fazer uma correlação com a evolução do direito do trabalho bem nítida, assim, como era e como ficou, né? Por exemplo, a jornada de trabalho.
Atualmente, a jornada de trabalho é limitada em 8 horas diárias e 44 horas semanais, com algumas exceções, né, do caso da jornada 12 por 36, por exemplo. Agora existe essa limitação de 8 horas e a possibilidade de prorrogar em até 2 horas por dia, mas somente com acordo individual entre patrão e empregado, ou um acordo coletivo, ou uma convenção coletiva. Antes não existia essa limitação. A limitação de jornada só veio mediante muita reivindicação dos trabalhadores e dos sindicatos que se organizavam, né, para barrar essa exploração, porque não tinha limite. E além de não ter limite, os trabalhadores não recebiam a mais por isso. Outra questão que o filme mostra é quanto aos acidentes de trabalho. No filme, se o trabalhador ficasse doente ou se acidentasse, não havia qualquer segurança para esses trabalhadores. Eram os próprios trabalhadores, os próprios mineiros, que tinham que cuidar de implementar mecanismos para evitar acidente de trabalho. E se eles se acidentassem, era descontado, se eles faltassem ao trabalho ou tivessem algum prejuízo, que eles não tinham culpa, né? Ainda assim, era descontado do pagamento deles. Te falo em absurdo, né? Hoje, nós temos a Previdência Social, que não é perfeito, mas garante uma segurança para o trabalhador, e também tem a responsabilização do empregador em casos de acidente de trabalho ou em casos de doenças causadas pelo trabalho, né? Ou que o trabalho causou ou contribuiu para o agravamento ou o surgimento da doença. Outra questão que também evoluiu é a questão do salário, né, do pagamento para remunerar as horas de trabalho. Hoje nós temos o salário mínimo como um parâmetro, que é um salário que deveria suprir todas as necessidades do trabalhador. A gente sabe que não é assim que acontece, no entanto, pelo menos nós temos um parâmetro, né, um mínimo que o trabalhador pode receber. Nessa época não havia. Outro ponto, e o último, é com relação à idade para trabalhar. No filme, até as crianças trabalhavam. Tanto crianças quanto mulheres lactantes trabalhavam. Atualmente é proibido que menores trabalhem em lugar insalubre ou perigoso ou noturno, e as mulheres lactantes, né, que estão amamentando, ou os gestantes, não podem de forma alguma trabalhar em local insalubre em qualquer grau. Outro ponto importante de destacar para fins comparativos é que nesta época, no período, né, que o filme está ambientado, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então o processo de industrialização ainda estava muito distante. Esse processo só chegou ao Brasil lá pela década de 30. Durante a Segunda Guerra, deu uma paralisada, né? Ainda assim teve o surgimento da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, a Uzi Minas em 1942 e a Petrobras em 1953. Finalizando, o filme é bem intenso, tem ótimas atuações e mostra bastante que o autor do livro, desse livro aqui, o Émile Zola, descreveu. Vale a pena ler esse livro e também vale muito a pena assistir o filme. Bom, por hoje é isso. Quem não assistiu ao filme Germinal, eu recomendo fortemente que assista. Como eu sei que é muito difícil de encontrar esse vídeo, eu vou deixar o link do meu Drive aqui na descrição, tá bom? Então me ajudem a crescer o canal, curtindo, comentando, compartilhando, porque isso é bastante importante para o algoritmo entender que vocês estão gostando, tá bem? Se tiverem alguma dúvida, digam aqui nos comentários ou me procurem nas outras redes sociais. Muito obrigada por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!